O tema de hoje, para ser elaborado nas falas e nas pausas, está relacionado a um equilíbrio. O nome desse equilíbrio é Zorba e Buda. Existe esse caminho, inclusive dá para fazer uma associação com a meditação e a vida do cotidiano, né? Eu vou abrir o jogo aqui, hein, Vera? A Vera tinha acabado de fazer essa pergunta, a gente começou a gravação e eu fico de olhos fechados, né? Aí, de repente, eu fui descobrir que caiu a internet. Depois de muito tempo de estar falando e ela não podia me avisar que eu coloco no mudo aqui. Então, esse foi um exemplo muito interessante do que a gente falou num vídeo anterior. Existem situações turbulentas, existem desafios. Olha, depois eu estava super empolgado, eu falei, pô, tá bem legal, né? E eu nem sabia que estava gravando. De repente, quando eu percebi que não estava gravando, é aquela história que eu tinha falado. Ou você usa a situação para ficar pé da vida, ou você usa a situação como um estímulo, vamos caprichar mais ainda, né? Que esse seja ainda mais haja mais presença, porque eu pratico uma meditação enquanto eu estou gravando aqui. É uma meditação que eu faço. Então, o convite para mim, o impulso para mim foi para que essa meditação de agora seja mais profunda do que aquela meditação que eu estava fazendo sem gravar, nem sabia que não estava gravando, que já foi muito profunda. O desafio é forte, mas eu achei Certo. bacana, é um exemplo, né, de aproveitar uma situação que poderia levar a gente a ficar pé da vida e falar, vamos pegar aquilo como um estímulo, fazer o quê, né? Tá certo, não tem o que Sim, fazer. sim. Beleza. Uma oportunidade aqui para caprichar nas pausas também para mim. É, É uma nova chance. é uma nova chance para nós. Uhum. Então vamos. Zorba ou Buda é um termo cunhado pelo Osho. É uma quebra de toda uma tradição. É uma quebra de ideias, de paradigmas. Quando o Osho propõe, vocês vão ver como é uma quebra. Zorba ou Buda. Porque até então, Buda não se misturava com Zorba. Zorba não se misturava com o Buda. Eram duas coisas opostas e antagônicas. Buda, a gente já sabe o que é a imagem que se tem de Buda. Sujeito silencioso, um sujeito que não sorri praticamente, talvez um sorrisinho aqui, mas jamais na imagem que se tem um cara dá uma gargalhada. É um cara que não é expressivo corporalmente, não dança, não conta piada, não tem um olhar caloroso, o olhar dele é mais introspectivo, presença sem calor humano. Essa é a ideia que normalmente se tem do Buda. Um cara mais frio do ponto de vista de amorosidade. E o Zorba é um personagem, é um cara que escreveu um livro, e o nome do livro é Zorba, o Grego. Existe um filme sobre esse livro. E o que é o Zorba? Ele não foi um cara que realmente existiu, mas ele representa uma simbologia de uma característica humana. Zorba é o cara brincalhão, Zorba é o cara de bem com a vida, Zorba é o cara que dança, que gargalha, que abraça calorosamente. Um cara verdadeiro,
em sua celebração, em sua alegria, de bem com a vida mesmo. Abri os olhos para ver se está gravando. E até então eram coisas opostas. Se você quer ser um Buda, um cara centrado, invulnerável, tranquilo, sereno, fuja do Zorba, não sejam Zorba, não comece por aí. Você tem que começar a segurar seus impulsos mundanos. A seriedade é importante. Só faça coisas que sejam bem objetivas. Não perca tempo conversando sobre bobagens. A sua história é espiritual, é consciência ampliada. Então, quanto mais você estiver enterrado no mosteiro, melhor. E aí o Osho fala, não, Zorba Buda é um ser só. Zorba, o Buda. Aquela distância abismal entre os dois, não. Quanto mais eles estão juntos e fundidos, melhor. O caminho para se chegar ao Buda é através do Zorba, é através da não repressão, é através da alegria, é através da celebração, é através da calorosidade humana, do amor, do afeto. O que vai fazer com que haja uma transmutação do Zorba para elevar a sua consciência e ter aquela profundidade de consciência do Buda? Não é reprimindo o Zorba, pelo contrário, é permitindo. Só que trazendo consciência a cada momento do Zorba. Se ele dá uma gargalhada, existe uma consciência observando. Se ele dança, chame uma consciência observando. Se ele conversa abobrinha com alguém, só pelo prazer de trocar energia com alguém, e faça isso com consciência, com atentividade. A espiritualidade está na atentividade, não no ato. E a espiritualidade que vai elevar, essa espiritualidade, trazer consciência a cada um dos seus atos, é que vai elevando a sua consciência. Então ele vai chegar a uma profundidade de consciência do Buda, só que sendo um Zorba. Então vai ser um Buda que dança, vai ser um Buda que sorri, que abraça, que festeja, que brinca, que faz piada, conta piada, mas não vai deixar de ser Buda. Não vai deixar de ter uma consciência realmente inabalável, aqui e agora, penetrante, imperturbável. Então, essa foi a mensagem do Osho. Zorba ou Buda. O caminho para um Buda pleno, o caminho para um Buda sem restrições, um caminho de um Buda que nunca existiu, praticamente, nesse planeta,
O caminho desse Buda integral, que permite todas as dimensões: o silêncio, a quietude, a interiorização, a celebração, a alegria, o amor caloroso. Ele é completo. Ele circula em todos os espectros humanos que aflorem, que sejam naturais para ele. Não existem portas fechadas a princípio. Ele pode não ter determinadas manifestações, mas não porque a porta está fechada. Porque não faz parte dele. Mas qual que é o problema de dar uma gargalhada? Qual que é o problema de dar um abraço caloroso? Qual que é o problema de transar também? Um Buda. Será que ele precisa se reprimir? É um cara que não tem repressão. Flui dimensões do seu interior e que ele é natural naquilo. E ele percebe que o que se manifesta é construtivo, é enriquecedor para o mundo, não é destrutivo. A alegria é construtiva, o amor é construtivo. Então, veja, o discurso ou a mensagem do Osho foi do não antagonismo, foi que o próprio Zorba, quando agrega consciência, é o melhor caminho para o Buda pleno, inteiro, integral. Agora, o diferencial do Osho em relação a isso é que não foi só um discurso, um convite, um estímulo verbal. Ele desencadeou situações para que realmente a gente presenciasse e vivesse e visse esse Zorba ou Buda. Então, em vez de ser uma coisa, quando o Osho entrava para. Eu estava lá, né? Fiquei lá com ele presencialmente por um ano e meio, ou mais, se for contar Estados Unidos. A entrada e a saída do Osho no pódio, eu jamais presenciei em qualquer outra circunstância da minha vida celebração maior. Era uma celebração de 5.000, 7.000 pessoas realmente celebrando. Felizes, alegres, leves, festivas mesmo. Então não foi só um discurso, ele criava um ambiente que a gente vivesse essa celebração e não colocasse como antagonismo, como antagônica ao processo de meditação, de presença. Muito pelo contrário, na celebração nós estávamos hiperpresentes. Na celebração nós éramos totais, não era uma fachada, era uma realidade vivida, vibrada. Então houve a vivência disso. O Osho, quando ele entrava e saía, muitas vezes ele entrava assim, sem grandes manifestações físicas, mas muitas vezes, eu não sei dizer, acho que a maioria das vezes ele entrava dançando. Ele fazia uma dança dele, né?
A dança dance, ele estimulava a gente a celebrar mais ainda. Um sorriso, um olho amoroso, um olhar amoroso, muito amoroso, muito caloroso, encantadoramente afetivo. Eu falei, ele dava o exemplo, não era só um discurso. Sorriso, a risada. Quando ele sentava, contava piadas. Ele tinha sessões de piadas. Em média, cada discurso dele tinha umas 4 ou 5 piadas. Então, ele era o exemplo do Zorba, o Buda. E, assim, para quem recebia não só essa mensagem, mas esses exemplos, eram banhados, nós éramos banhados por esses exemplos. Isso provoca uma mudança incrível na nossa visão de espiritualidade. Isso provoca uma mudança incrível na postura em relação ao que reprimir, o que não reprimir, o que permitir, o que não permitir. A gente passa a considerar a vida como algo a ser curtido. O processo, enquanto que o processo para muita gente em outras linhas é um processo sofrido, o processo da meditação mesmo sofrido, restritivo, repressivo, o processo da meditação passa a ser outra história. A agradabilidade passa a ser vital. Eu me permito a viver mais, a me expressar mais. E a gente está falando de exemplos, né? O que ele criava para que o Zorba de Buda não fosse apenas conceitual, mas fosse vivido. A gente vivia isso. Era estimulado a isso. E a gente se transformava com isso, e se transforma com isso. Evidentemente. É um caminho leve. É um caminho transformador. Se for comparar o Nisargam de antes e o Nisargam de depois, em relação a todo esse estímulo, não tem comparação. E aí a gente entra nas meditações ativas. Aí a coisa pega. Enquanto outras linhas, o sistema é você segurar-se, conter-se, não se expressar. As meditações ativas do Osho era outra história. As meditações ativas era entre em contato com a sua energia tensa, com as suas emoções perturbadas, expresse. Expresse com consciência, com atentividade. O caminho não é a repressão, não é pela repressão. É pela expressividade de consciência. Aí você se solta livre, você se sente livre. Você percebe que o espaço que o teu corpo ganha aumenta. Você realmente se aproxima de um ser mais completo, sem restrições, sinais vermelhos desnecessários. Não ultrapassa esse limite. Não, peraí. É um rompimento da tradição antiga, a tradição
espiritual antiga. Quando a gente vê esses filmes antigos de mosteiros, é tudo sério, frio, distante. Homem e mulher longe, prazer jamais. É triste. Eu sinto completamente triste. Quando eu vejo, por exemplo, eu vi um filme, acho que chama Sansara, um filme de um cara que de repente era um monge e de repente descobriu a ele mesmo com muita tesão. Para ele é como se ele fosse tivesse bichado, é como se fosse algo horrível que tivesse acontecendo com ele. Um senso de culpa absurdo, um sofrimento absurdo, uma repressão absurda, um negar o prazer absurdo. Totalmente desnecessário isso, totalmente antinatural isso. Enquanto que ele podia estar vivendo a espiritualidade na expressividade, no deixar acontecer, no chamar a consciência. A espiritualidade está na consciência do que se faz, não no que você faz. E essa própria consciência vai distinguindo o que realmente não pinta, não rola da pessoa fazer e o que pode pintar. Então, nós estamos, a partir dessa abertura que o Osho deu, tendo um conceito completamente diferente de caminho espiritual, mais próximo da nossa natureza, mais respeitoso à nossa natureza, sem negar, incorporando, mas sempre trazendo a consciência. É um caminho até perigoso, porque realmente existe aquele estímulo a ser expressivo, a se permitir, e a pessoa pode, e acho que algumas pessoas cometeram esse equívoco, de dar um cartão verde total a qualquer ato que ele faz. Mas a pessoa muitas vezes esquece da base. Faça, mas mantenha-se alerta. Mantenha-se consciente. Não faça nada automático. Procure trazer consciência ao que você faz. Aí sim existe o refinar, o esculpir, o burilar, o transformar-se. Então a pessoa pode pegar só o lado da abertura, esquecer o lado da presença e fica libertinagem, fica irresponsabilidade. Por mais que o Osho enfatize a presença, muita gente faz questão de esquecer. A pessoa não está preparada para absorver a importância do chamar a presença, do estar consciente, de autoconsciência. Porque na autoconsciência, ela pode perceber defesas, ela pode perceber ego, ela pode perceber racionalizações. E a partir do momento que ela percebe, ela vai dissolvendo isso e aí ela vai se transformando. Então, Zorba ou Buda. Aí eu não falei, né? Eu não falei que as comunas que eram comunidades, a gente chamava comuna do Osho na Europa, principalmente na Alemanha, que eu saiba, não sei tanto dos outros lugares, mas na Alemanha havia pelo menos umas 7 grandes comunas. A fonte de lucro dessas comunas principal era discotecas.
Discotecas abertas ao público. Onde eu estava na comuna, em Hamburg, haviam duas discotecas pertencentes à comuna. Elas eram imensamente bem frequentadas. Lotava de sexta para sábado e sábado para domingo. Domingo também tinha, mas não lotava tanto. E o nome da discoteca era. Todas as discotecas se chamavam Zorba Buda. É uma quebra, né? Por que que vocês acham que essas tradições religiosas têm tanta bronca do Osho? Porque ele quebra a própria ideia que elas tentam sustentar da repressão, e aí vai. Os restaurantes, os bistrôs das comunas, abertas ao público, que também eram fonte de renda para as comunas que precisavam sustentar 200 pessoas ou mais, às vezes. A comuna que eu estava tinha umas 200 pessoas em Hamburg. Também se chamava Zorba ou Buda, os restaurantes, bistrôs e correlatos. Então é isso, existe todo um condicionamento que nós tivemos, eu tive, né, do que eu deveria ser em termos espirituais, etc, etc. E a abertura que o Osho deu. É, aí, né, vai de cada um se abrir essa possibilidade de incluir a amizade, incluir o amor, incluir a alegria, incluir a celebração, incluir a brincadeira, dentro do processo de elevação de consciência, uma vez que eu chame a presença para cada um desses atos. E aí eu vejo se existem transformações de fato. Se eu me sinto melhor, mais leve, mais conectado com a sabedoria, mais silencioso, menos tenso. Se a tirada dessas repressões me dá um estado interno muito mais confortável, eu posso perceber que as repressões elas pioram esse estado de confortabilidade que eu possa ter. Então é um outro caminho, é um outro processo. Aí vai de cada um, né? Saber o que se identifica, o que confia mais, o que quer para si. Agora, a ousadia do Osho, aqui eu tenho que falar do Osho, você fala Zorba Buda. Não, isso aí está tão ligado a ele. Nossa, a ousadia dele é imensa. Agora talvez a gente não entenda, mas colocar isso, década de 60, década de 70, na Índia, precisa muita força. Agora, para finalizar da minha parte, assim, eu acho que o que que eu tenho a dizer em relação a isso é agradecimento. Eu realmente me sinto muito grato a essa abertura que o Osho deu em termos de entendimento do que é um processo de elevação de consciência, do que pode ser. E eu me sinto grato porque eu percebo as transformações que ocorreram. Vera,
por aqui, Você tá firme e aí? forte na conexão. Deu tudo certo. Deu tudo Que certo. grande fusão, hein? Que grande fusão. É, é, é muito interessante. Eu acredito que o convite aqui é realmente observar tanto o Buda e o Zorba expressado em cada um e viver esse Buda e Zorba no intuito de elevar a consciência, chamar a presença, para realmente a gente aproveitar a vida, transformar nossas vidas, ser muito mais livres. É, não, não tem muitas palavras aqui, mas eu vejo que é realmente uma fusão completa. E realmente é muito gratificante poder ter acesso a essas abordagens tão diferentes e tão transformadoras, né? É isso. Eu, particularmente, aqui gostei bastante. Tá bom. É isso aí. Bacana, muito bacana. Tema forte, né? Para mim, especialmente, assim, bem forte. Muito obrigada.